vocês, gostaria que quem tiver uma Bíblia, que puder abrir, por favor, quem tiver a Bíblia no celular, puder abrir, por favor. E se você abrir a sua Bíblia e der uma olhadinha para o lado, se você vê algum irmão que não está com a Bíblia, que não tem a Bíblia no celular, dá uma chegadinha na garupa dele e fala: lê a Bíblia aqui comigo. Isso é irmandade, isso é igualdade, isso é honra e isso é respeito. Vamos lá, você vai abrir a sua Bíblia então, no livro de Marcos. E eu vou ler bem rápido, porque o tempo está correndo muito rápido. Tomara que o cara do tempo segura o tempo um pouquinho aí. Em Marcos capítulo 2, nós temos uma passagem bem interessante que muita gente conhece, que é a cura de um paralítico lá na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade onde Jesus operou muitos milagres, onde ele consolidou muito ali boas amizades, boas irmandades. Eu tenho certeza que se naquela época existisse moto, Jesus tinha montado um motoclube ali. Você concorda, pastor? Certamente aqueles 12 discípulos eram o princípio de motociclismo. E eu tenho um sermão que fala que o motociclismo veio antes da moto, que foi exatamente a iniciativa que Jesus fez ali. E essa passagem mostra exatamente os pilares bíblicos, com todo respeito com os nossos irmãos mais antigos. O celular está avisando que eu tenho que tomar água. Com todo respeito aos nossos irmãos mais antigos, mas o código bíblico está escrito. Pior que está escrito, quer dizer, o melhor é que ele está escrito. E ele está escrito simplesmente no livro mais lido do mundo. Aquele livro antigo, da capa preta, geralmente tem um na casa, em cima de algum móvel, na casa da sua avó, geralmente está aberto ali no Salmo 91, alguma coisa assim. E olha só, Jesus cura um paralítico na cidade de Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava por ali a operar muitos milagres. E muitas pessoas ali foram se reunindo ao ponto de que não cabia mais ninguém naquele lugar. E foram entrando e já não cabia mais pelas portas e pelas janelas. Jesus anunciava ali as palavras. E então trouxeram 4 homens que veio carregados, um coxo paralítico que não podia se mover, chegando então naquela casa à busca de um milagre. A minha Bíblia tem uma versão um pouquinho diferente da gente, mas é o mesmo contexto. Não tinha por onde entrar. Então, meio àquela multidão, aqueles 4 homens, de novo ele fala sobre 4 homens, obrigado meu irmão, removeram o telhado, e então, daquele lugar, removeram o telhado, eu perdi aqui e tal, e desceram o leito do paralítico ali até Jesus, onde estava ele a operar milagres. E Jesus, olhando para ele, ali no chão, falou: filhos, estão perdoados os seus pecados. E alguns ali comentaram e fizeram conversas que passavam em seu coração, porque então eles estavam fazendo blasfêmia. E o verso 8 diz: Jesus então, percebendo imediatamente que aqueles homens estavam a falar, disse a eles: por que vocês estão falando essas coisas? Por que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Eu dizer que os pecados estão perdoados ou mandar que esse homem levante? E aí o contexto se segue, para nós é muito importante, mas eu vou ficar por aqui porque eu quero falar exatamente sobre os 4 pilares bíblicos que aqui estão. Gente, eu fiquei pensando, motociclista não deixa ninguém para trás. A Bíblia, ela tem um contexto impressionante. Quanto mais eu leio, eu estudo, mais eu me impressiono, e mais eu vejo que eu menos sei. Olha só, ela não falou que aqueles 4 homens eram amigos dele, porque senão, como a Bíblia ela é criteriosa e muito esclarecedora, ela teria dito que aquele coxo estava ali, e eis que vinha passando 4 amigos, 4 irmãos, 4 parentes. Ela falou 4 homens, e ela citou 2 vezes aqueles homens, dando uma impressão contextual de que eles não se conheciam. E o irmão falou aqui que encontraram um argentino, né, que veio para o Brasil, e a moto dele quebrou, e eles não se conheciam. Então veja só, aqueles irmãos ali encontraram, aqueles 4, que provavelmente eram motociclistas, só não tinha moto, viram alguém ali, e ele estava com dificuldade, ele não podia chegar até onde ia ser operado o milagre, e eles falaram o quê? Vamos levar esse cara até lá, bora. Olhou para o outro. Geralmente quem tem essa ideia é dono de moto custom. O cara de custom, ele é meio assim, as ideias dele não são normais. Quem tem moto custom tem ideia normal. Primeiro que ele é estradeiro. O cara de moto custom, ele não teme chuva, não teme frio, não teme calor. Os caras são meio de rocha mesmo. Então provavelmente aquele era um dono de custom. Falou assim: vamos levar esse cara até lá? Aí provavelmente algum piloto de BMW, que tem BMW, eu posso falar com vontade, falou: não, mas como é que a gente vai levar ele? Você é doido, não vai ter como. Aí o outro falou: não, mas o cara está aí no sol, né? Quem sabe a gente leva ele lá. E o quarto deve ter dito: ok, vamos levar. Ganhar 3-1. Levaram o homem. Chegaram lá, estava cheio, que não tinha como nem olhar pela janela nem pela porta. Gente, é aí que eu falo que eles eram motociclistas, só não tinha moto. Se fosse qualquer outra pessoa, já deixou na porta.
já ganhou, né, um espação. Eu não consegui pesquisar para ver qual seria a distância que eles percorreram. Não achei essa citação. Mas uma hora acho que eu vou conseguir achar isso aí para a gente exemplificar melhor. Então deixaram na porta e foram embora. Irmão, você está na porta, agora é só você entrar, e foram embora. Só que não. Eles falaram o quê? Já trouxemos até aqui, então vamos ter que fazer esse irmão encontrar com o Salvador. Provavelmente eles não estavam indo para lá. Segundo o relato, eles fizeram todo aquele contexto. Se ele tivesse seguido, ela falaria 4 homens que estavam indo para ver Jesus, e o contexto bíblico não falou isso. Provavelmente eles não estavam indo para lá. Por isso que eu tenho certeza que aqueles caras eram motociclistas, porque chegaram lá e ainda vamos agora, não tem como entrar. Provavelmente o dono da custo falou: vamos colocar ele pelo telhado. Isso é ideia de custo, isso é ideia de cara de custo. Aí o da BMW provavelmente falou: mas não temos corda. Cara de custo sempre tem uma corda, ele sempre tem uma aranha, porque BMW carrega um monte de lata, um monte de baú, ele não ia ter. E aí o cara da custo deve ter dito: eu tenho uma corda. Aí o outro: eu tenho uma corda. O outro falou: não tem, mas eu vou arrumar. E arrumaram uma corda, gente. Naquela época, o leito daquelas pessoas era meio que o abrigo deles. E tinha uma cultura que deficientes carregavam um peso, carregavam ali um comprimento, como se fosse uma pena. Ele só está paralítico porque ele está pagando por pecado ou dele, ou quem sabe da família dele, quem sabe de um antepassado dele. Então eram pessoas que eram vistas assim, meio que pecador, família de pecador. Então tinham uma certa rejeição, então eles moravam na rua. Então o leito era meio que já a casa deles. Então alguns arqueólogos dizem que os leitos eles tinham como se fosse uma armação de madeira, onde semelhava aqueles estrados de cama, sabe aquelas camas que tem aqueles estrados assim? Então alguns leitos semelhavam a isso. Provavelmente o dele era assim. Então pegaram um de cada lado, os 4, e levaram o cara. Chegaram lá, amarraram uma corda, destelharam a casa e desceram. Vocês acreditam que esses 4 homens acreditavam em Jesus? É claro que sim. Se eles não acreditassem, talvez eles não tivessem levado o paralítico até lá. E se tivessem levado, provavelmente não tinham entrado, feito todo esse sacrifício por algo que ele não acredita. Então eles acreditavam. Ninguém ia falar: não, vamos ver, vamos colocar só para ver o que dá. Ninguém ia fazer isso. Então eles acreditavam. Só um minutinho. E aí o homem desceu e foi curado. E a história para nós, nesse contexto, acaba aqui. Agora eu gostaria de trazer a minha anotação para falar, exemplificar os 4 pilares Biker dentro dessa passagem. Só dessa, hein? O nosso irmão ali falou de Salmo 133, que depois eu vou dar uma estudada a fundo procurando ali os 4 pilares Biker nela para poder enriquecer o nosso tema. Mas vamos lá. O pilar da honra, que nós falamos muito bem aqui. Gente, só a palavra honra e situações que tem honra na Bíblia aparecem 104 vezes. Então o código Biker está escrito em algum lugar, em algumas vezes. Então vamos lá. Honra, andando com integridade, honra, no contexto do código Biker, é um dos princípios mais sagrados no motociclismo. No mundo Biker, essa palavra vale muito mais do que um contrato. Olha o quão é importante a irmandade, a honra. Assim como nós, motociclistas, precisamos manter as motos bem reguladas, preparadas para enfrentar qualquer estrada, nós também precisamos manter a nossa honra ao nosso próximo. É uma manutenção. Você dizer que cuida da sua moto, você não cuida do seu irmão, você não tem, sabe, essa reciprocidade com o nosso irmão, isso é uma honra. A honra, eu costumo até dizer que a honra você presta na ausência e o respeito na presença. Quer ver uma coisa? Você está numa estrada, eu não sei como é aqui no Rio, lá em Brasília tem muitos pardais, é o tempo todo. Tem até uma frase que fala assim: visite Brasília e ganhe uma multa, porque não só aqui tem pardal. E você vai andando numa pista que está as plaquinhas de 80, depois ela vira 40. Aí lá na frente ela vira 80 de novo, aí você pensa que está 40, está devagar, está 80. Você vai de 80, está 40, e você leva multa. Mas o que eu acho engraçado, você vai andando, você vê a placa, você respeita, porque você está vendo a placa. Você sabe que ali é 80, você sabe, vai ter o pardal. A gente só respeita quando a gente vê pardal, aí a gente vai diminuir, senão vai levar uma multa. Eu só diminuo a velocidade na presença do pardal. Porque quando eu entro na via, que o GPS está marcando via de 80 ou via de 40, que quer que seja, e eu não vejo o pardal, na ausência do pardal eu ando mais velocidade. Eu acho que quase todos vocês fazem isso. Então isso não é honra, é só respeito. Se quando eu entrasse na via, a Dutra, né? A Dutra é o que? É 100? A Dutra 80? É 100?
110. Se você respeitasse, quer dizer, honrasse a via, você, independente de pardal ou não, seria 110, porque você está honrando. Mas a gente vai na velocidade que a gente vai. Quando a gente vê o pardal eu vou respeitar a velocidade. Então, honra é na ausência e respeito é na presença, muito embora os dois são muito importantes. Mas ali, eles vendo aquela pessoa ali, cara, vamos honrar esse cara e vamos levar ele na presença do que ele acredita. O cara quer ser curado. Então isso foi uma demonstração impressionante de honra. E eu sigo o texto. Em irmandade, unidos como uma só família. Gente, o texto bíblico, que aí nós trazemos a citação lá do nosso irmão do Salmo 133:1, fala exatamente o como bom e agradável que nós estejamos com os nossos irmãos em união. O como é bom olhar aqui que sempre vê um monte de irmãos motociclistas. Quase nunca a gente vê a nossa igreja com tantos irmãos que acreditam no mesmo hobby, que tem o mesmo estilo de vida. Isso é incrível. Agora, olha só, no mundo biker, a irmandade é algo sagrado. Uma coisa, quer dizer, um motociclista nunca deixa um outro irmão para trás. Aqueles homens também não deixaram ele para trás. Eles poderiam ter passado, mas eles não, peraí, vou deixar esse cara para trás. O cara nem era conhecido deles. Então, dentro do contexto do nosso estilo de vida, nós paramos para ajudar, paramos para aconselhar, paramos para oferecer gasolina, paramos para oferecer a nossa casa. Então, o que nos chama a atenção ali é que o relato bíblico deixa claro que eles não são conhecidos. Então aquilo ali tem uma questão de respeito. Cara, você quer ir para lá? Você acredita? Eu imagino que, a Bíblia não fala, mas imagino que eles conversaram com ele. Ou tu está aí fazendo o quê? Não, estou querendo ir lá em Cafarnaum ali, tem um cara que está curando lá, um mestre que está, eu queria tanto chegar até lá, eu tenho certeza que se eu chegar lá, eu vou ser curado. E ninguém tinha visto curar paralítico ali. Então aqueles caras falaram, meu irmão, larga disso, cara, isso não dá certo não, isso é canseiro. Fica na tua, Deus te fez assim porque te quer assim. Não, o relato não fala que eles se negaram, fala que pegaram aquilo e levaram. Eles respeitaram a condição dele, eles respeitaram o que ele acreditava e levaram. Está escrito, a palavra respeito está 106 vezes, 116 vezes aparecendo na Bíblia como respeito positivo, tá? Então, mais uma vez, o código bíblico está assim, escrito em algum lugar. Depois, perdão pessoal, é a irmandade que está 116 vezes, que agora foi o respeito. Depois, o terceiro pilar, respeito, reconhecendo o valor de cada um. Gente, eu penso assim que na verdade, quando o irmão falou aqui sobre moto e cilindrada, né? Eu comprei a minha primeira moto, ela era bem pequena. E eu não conhecia nada do meio, eu fiquei com vergonha de chegava no lugar lá em Brasília, os caras com as Harley Davidson enormes lá e tal, eu com minha motinha pequena, aí eu estacionava bem longe, assim, que era para o pessoal não, sei lá, não tratar diferente, e depois a gente vai conhecendo. Claro, existem grupos que são mais seletivos e tal, e cada um na sua, mas de modo geral, eu me lembro uma vez quando eu estava com minha motinha, o Luizão conhece lá o Rota 60 lá em Brasília, eu estava indo para o Rota 60, eu e meu irmão Jonas, lembra do Jonas? E aí a minha moto estava normal, a dele também, mas o meu telefone tocou e ficou tocando. E eu tenho um código com a minha esposa, que ela nunca me liga se não precisar. Porque eu estou sempre muito ocupado, às vezes dando palestra, eu sou contador, eu faço palestra pelo Sebrae, e tenho o AMM que me toma também muito tempo, o meu escritório, faço parte de um grupo de empresários lá de Brasília. Então ela só me liga se precisar. Então se ela me ligar, e eu não puder atender, eu desligo. Aí se ela ligar de novo, haja o que houver, eu tenho que atender. Se não for nada importante, ela só liga uma vez, quando eu desligo, ela não liga mais porque não é importante. Mas se ela ligar de novo, aí tem que atender, não, senão aí o bicho quebra o acordo. Então o telefone tocou, e aí estava lá no bracinho aqui da moto, aí eu olhei a ela e desliguei. Aí tocou de novo. Aí eu fui para o acostamento e atendi. Só quando eu fui para o acostamento com meu irmão, e é um trecho que é muito visitado por motociclistas, que é um ponte lá em Brasília de motos. E a gente foi para o acostamento para atender o telefone. Gente, meu irmão tinha que ficar fazendo assim, ó, para os caras passarem, porque toda hora que vinha um grupo de moto era parando para poder ver por que a gente estava parado. Então a gente tinha que ficar mandando o pessoal ir embora, porque a gente estava só atendendo o telefone. E o pessoal parando para ver o que era, o pessoal que nem conhecia. Então isso não tem preço. Isso é código bíblico. Isso é irmandade. E aí nos entristece quando o irmão fala aqui, poxa, mas isso está sendo deixado de lado. E é uma responsabilidade minha, e é uma responsabilidade sua, fazer com que esse código não seja deixado de lado.
Eu penso que o motociclismo, hoje para mim, ele faz pelo menos aí uns 40%, se não pega 50% de parte da minha vida. O motociclismo cristão. Até porque, para mim, o motociclismo, com todo respeito ao código bike, aos motoclubes mais tradicionais, aos nossos irmãos 1%, mas para mim, para o meu estilo de vida, para o que eu quero, para o meu futuro na eternidade, para mim, se eu viver um motociclismo e não for um motociclismo cristão, onde esteja voltado para pregar a palavra de Deus, para melhorar a minha cada dia com a minha devoção matinal, com a minha entrega a Cristo, com o meu relacionamento com Cristo, com o meu melhoramento com os meus irmãos, aí não faria muito sentido eu fazer parte de um motociclismo cristão, se ele não fizer parte disso para mim. Então, ser motociclista cristão, ser membro de um grupo de motociclistas cristãos, para mim ele tem muito mais a ver com uma transformação de dentro para fora do que de fora para dentro. Então não há de que eu ficar preocupado com o meio biker se eu não estou fazendo algo para ele. Está entendendo a minha colocação? Eu preciso todos os dias entender que isso aqui tem que fazer parte da minha conversão, porque nós estamos entendendo que Cristo, em toda a Bíblia, ele, tanto Cristo quanto os discípulos, quanto os homens que vieram, os profetas, os missionários, antes de Cristo, que antecederam a Cristo, pregavam esses pilares. Então não adianta pregar esses pilares se eu não tiver um estilo de vida como Jesus teve. Eu sou cristão, motoclube cristão, significa que tem que espelhar um exemplo, e o nosso exemplo é Cristo. Então Cristo, ele orava pela manhã, ele fazia jejum, ele ia para o deserto, ficava 40 dias, que eu fico pensando que eu fico sem almoçar, um dia eu falta morrer. Já viu, pastor? Passa da hora da almoço, 2 horas da tarde, saca dor de cabeça, a cabeça não aguenta mais de fome. Aí Cristo vai lá e fica 40 dias, 40 noites, em jejum e oração, pedindo o quê? Ele era filho de Deus, sabe, o filho mais próximo, e ele precisava de intimidade, relacionamento, para poder pregar o código bike, ok? Ele precisava disso. Se ele não tivesse tendo essa comunhão, ele não tinha como estar fazendo isso lá fora. Então, para mim, viver o motociclismo, o importante é que eu esteja me preparando para isso. Quem aqui já fez uma viagem de mais de 5 mil quilômetros? Opa! Quem já fez uma viagem de mais de 10 mil quilômetros? Legal, olha lá. Quem já fez uma viagem de mais de 15 mil quilômetros? Ninguém sai de casa para uma missão dessa, se não fazer um bom preparo para a sua moto. Ninguém sai com um determinado nível de reserva de dinheiro no banco, por menor que seja. Ninguém sai sem um capacete bom, ninguém sai sem pneus bons, ninguém sai sem uma moto confiável. Quem fizer isso é meio insano. Então, para viver o motociclismo, a gente se prepara. Ninguém sai sem uma habilitação em dias, ninguém sai sem os documentos da moto em dia. Então eu não posso sair para ver o motociclismo cristão se eu não estou em dia com a palavra de Deus, se eu não oro pela manhã, se eu não jejuo com a minha esposa, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não venho para a minha igreja onde me aquece, que é a revisão da moto. Hoje eu não levo assim, um concessionário para fazer revisão, é muito caro e tal, mas eu tenho um mecânico de confiança que eu levo acostumadamente a moto, para trocar o óleo dentro do prazo e tal, pneu. Então aqui é a nossa revisão, aqui é a nossa oficina. Não há de viver o motociclismo lá fora e esquecer a igreja. Não, porque agora eu estou fazendo uma missão. O motoclube cristão pode fazer isso. Porque quando meu irmão lá fora está me vendo, pregando, dando um livro e falando, e não sei o que, ele não vê Cristo em mim, não é um motociclismo cristão, é um motoclube. E com todo respeito, eu amo os motoclubes, aí você pode ostentar o nome de motoclube cristão. Você não entra no motoclube 1% se você não tem pegada 1%. Eles te põem para correr de lá. Então não dá para dizer que nós somos motociclista cristão, missionário cristão, se eu não vivo Cristo dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do meu trabalho, na minha vizinhança, nos motoclubes lá fora. Então eu preciso, para mim, é o que a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, viver os códigos biker, falar pelos pilares bikers, honrar a bandeira do motoclube, honrar o nosso irmão que a gente nem conhece e viu, e pegou e levou para casa. Tudo isso é lindo, extraordinário. Mas isso não traz salvação. Isso não mostra a salvação do nosso próximo. Para quem quer viver um motoclube cristão, um motociclismo cristão, honrar os 4 pilares bikers, honrar o código biker, é honrar a Bíblia, é honrar aqueles 10 pilares que está lá em Êxodo 20, né? É a gente honrar as doutrinas da sua igreja. Cada um tem uma igreja, uma religião. Se você não vive isso fielmente, você não pode dizer que é um motoclube cristão, porque você não está vivendo o cristianismo.
E aí eu comecei a falar sobre isso e irritou algumas pessoas. Pastor, eu não sou pastor. Eu não sou pastor de formação. A gente tem um título de pastor porque está sempre pregando, mas a igreja adventista, por exemplo, para ser pastor, você tem que dedicar a sua vida para isso. Não existe pastor que tem emprego na igreja adventista, por exemplo. A vida dele é dedicada para isso. Eles vivem 24 horas por dia da vida em função do ministério pastoral e da sua família, claro. Então tem que fazer faculdade, teologia, fazem curso, se preparam, tem que ser ordenados, tem que ter uma série de que eu não pude passar por isso. Então por isso eu não sou pastor. Mas alguém falou assim: pastor, você fica falando aí sobre código biker, você está desvalorizando o código biker. E se alguém tiver sentido isso nessa tarde, eu peço desculpas, mas não é isso que eu estou tentando fazer. O que eu estou tentando dizer é que eu e você temos a responsabilidade e obrigação de fazer vivo e vivenciar o código biker todos os dias por onde passamos. Mas quando você fala que você é um motoclube cristão ou um motociclista cristão, aí nós temos que fazer brilhar Cristo por onde passamos. Não se fala em código biker para cristão se você não exemplificar, não espelhar, não brilhar Cristo. O que Cristo fazia? Cristo curava pessoas, Cristo restaurava casamentos, Cristo restaurava a visão de pessoas, Cristo unia povos, Cristo orava, Cristo jejuava, Cristo amava o próximo, Cristo se assentava em um lugar onde pessoas que a sociedade não queria, leprosos, prostitutas, desempregados. E eu e você precisamos honrar o código biker fazendo isso. A minha mensagem eu encerro dizendo que o motociclismo, de modo geral, os 4 pilares biker do motoclube lá fora, ele já vem trazendo a mensagem de Cristo antes do motociclismo cristão começar. Eu conheço muito, gosto muito e gostaria de nessa tarde, olha, eu estou até confundido aqui com a igreja, nessa tarde nós fizéssemos uma oração pelo pastor Marcílio. Pastor Marcílio do Leão de Judá, um dos pioneiros do motociclismo cristão, sobretudo aqui na cidade do Rio de Janeiro, para todo o Brasil. Ele tem uma influência direta e especial. Eu gostaria que se alguém conhecer o pastor Marcílio, que fale para ele sobre isso, que nós oramos nesta tarde por ele, porque ele sofreu um pequeno acidente, ele está com um problema no ombro, parece que rompeu o ligamento, falei com ele antes de vir para cá, e ele não pôde estar aqui conosco. Então, quando o pastor Marcílio começou a introduzir o cristianismo no motociclismo, o código biker já falava do que Jesus fazia. O código biker, sem saber, já falava sobre a Bíblia, sobre como ser cristão, como amar o próximo, como ter respeito ao próximo, como honrar o que ele acredita, como ter irmandade sobre ele, como tratar ele com igualdade. Se aqueles homens ali não vissem aquele irmão com igualdade, ele era, em tese, naquela cultura, naquela época, ele era um pecador. Ele era tão pecador que ele carregava uma deficiência física, e eles o trataram como igual. Pega ele aqui, vamos levar. Igualdade, respeito, irmandade, não deixar para trás, honrar, levar, terceiro pelo telhado. Eu lembro que eu fui ajudar um amigo meu que estava estudando na casa dele, e o pai dele estava com problema de mobilidade. Nós fomos pegar ele do quarto para levar para o banheiro. Gente, como é difícil carregar uma pessoa que não mexe as pernas, porque ele não se firma no chão. É muito difícil. Aqueles homens fizeram subir no telhado e descer. Hoje, se eu subir no telhado sozinho, não sei se eu conto, e para descer só uma escada. Então, aquilo é um exemplo claro do que eu e você podemos fazer. Provavelmente Deus não vai colocar nenhum paralítico na sua frente para você subir no telhado comigo. Provavelmente não. Ele vai deixar para mim e para você algo bem mais fácil, bem mais simples, bem mais tranquilo. Mas não há de se falar em honrar o código biker se a gente não demonstrar os 4 pilares como Cristo, os nossos irmãos.